Olá pessoal, essa aqui é a sexta parte do curso de Introdução à Geofísica de Prospecção, né? Continuando com a parte aí de revisão teórica sobre ondas, né? Vamos ver aqui o conceito de raios e o princípio de Fermat. Conceito de raio, né? Então, se nós temos aqui dois pontos no espaço, um onde está posicionada uma fonte e outro ponto B aqui onde está posicionado um receptor, né? Imagina que isso aqui é uma fonte sísmica, isso aqui é um geofone. Então, esse método do raio assume que uma onda, para sair de um ponto e chegar ao outro, sempre assume uma trajetória muito bem definida. E essa trajetória é chamada de raio, né? Então, basicamente, raio é simplesmente o caminho da onda. Tá? Se a gente souber quem é esse caminho, o que que a onda percorre para sair de A e chegar em B, então a gente pode achar algo importantíssimo, né? Que é o tempo de chegada, né? O tempo que a onda vai demorar para sair de A e chegar a B, certo? Para saber, já que a gente tem um raio, então basta só fazer essa integral de linha aqui ao longo do raio, né? Ou seja, certo? Integral de A a B, certo? De dl, né? Um trechinho infinitesimal aqui do raio, né? Dividido por c de x, y, z, onde c, x, y, z é a velocidade de propagação da onda, que pode variar com o espaço, né? Por isso que ela está aqui definida como uma função de x, y e z. Tá? L aqui, esse L maiúsculo, é o comprimento total do raio. Tá? Agora a questão é a seguinte: se a onda escolhe um caminho, digamos assim, né, para sair de um ponto A e chegar a um ponto B, que caminho ela vai escolher? Essa é a grande questão, e é aí que entra o princípio de Fermat. Certo? Fermat, lá no século XVII, ele diz o seguinte, né? O caminho da onda é tal que minimiza o tempo de trânsito entre dois pontos. Então, esse exemplo aqui, existem infinitos caminhos aqui, obviamente, por qual a onda pode sair daqui, do ponto A e chegar ao ponto B. Então, nesses exemplos aqui, se aqui ela demora 4 segundos, se aqui ela demora 2 segundos, se aqui ela demora 5 segundos, se aqui ela demora 1 segundo, ela vai escolher esse aqui, né? Porque é o de menor tempo de trânsito. Então, matematicamente, certo? L, certo? A trajetória L é tal que minimiza o tempo de trânsito, né, da onda entre A e B. E matematicamente, isso aqui já é suficiente para definir quem é um raio, certo? A gente pode, sabendo quem é C, certo? Sabendo como é que a velocidade se comporta aqui entre o ponto A e B, certo? Então, resolvendo esse problema aqui de minimização, a gente pode achar quem é L, certo? Quem é a trajetória do raio. Certo? Isso aí é tratado em um ramo da matemática chamado cálculo das variações, certo? Só que a gente não vai estudar essa técnica matemática aqui, ok? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos simples aqui, tá? Então vamos ver aqui um caso mais simples, obviamente é o meio homogêneo, né? Certo? O que é um meio homogêneo? Relembrando aí, é um meio onde as propriedades físicas do meio, né, não variam com a posição, certo? Logo, se as propriedades físicas do meio não variam com a posição, a velocidade, certo? Vai ser a mesma em todos os pontos, né? Ou seja, c de x, y, z, na verdade, vai ser uma constante, tá? Então, nessa equação aqui, né, o c aqui pode sair para fora do integral, certo? É 1 sobre c integral de a a b dl. Ou seja, o tempo de trânsito aqui fica, então, vai ser definido a partir do tamanho da trajetória, ou seja, a trajetória de menor comprimento é que vai definir o raio, né? Então, assumindo aqui a geometria euclidiana, né, a menor distância entre dois pontos é simplesmente uma linha reta, certo? E aí o raio, certo? Em um meio homogêneo, certo? É uma reta. Entre dois pontos é uma reta que liga, certo? Que une o ponto A ao ponto B, né? Isso aí é o princípio da óptica geométrica, né? Que usa o raio, né? Raios retos, né? Certo? Que vocês com certeza já devem ter estudado, né? Para estudar os fenômenos ópticos, certo? O raio é uma construção matemática. Ele não existe fisicamente, é uma coisa que não existe, é uma construção matemática, mas é extremamente útil, né? Porque ele permite que a gente tenha uma noção geométrica do fenômeno da propagação de onda
e permite que a gente calcule o tempo de trânsito das ondas. Tá? Vamos aqui agora para um exemplo aqui um pouquinho mais complicado. Então, vamos imaginar um meio aqui que não seja homogêneo, né? Certo? Vamos imaginar aqui um meio aqui formado a subsuperfície, né, é formada aqui por duas camadas geológicas para fixar ideias aqui no exemplo da sísmica, né? Embora esse conceito de raio possa ser usado para qualquer tipo de fenômeno ondulatório. Mas vamos imaginar aqui que eu tenho uma camada aqui onde a velocidade de propagação das ondas sísmicas é C1, da onda P, vamos imaginar, e aqui embaixo onde a velocidade de propagação da onda P é C2. São dois tipos de rocha diferentes, uma interface plano, certo? Separando, né? E se eu colocar a minha fonte aqui, né? E se eu colocar o meu geofone aqui, eu quero saber o tempo, né? Certo? Como é que vai ser a trajetória do raio, certo? Que vai ligar, que vai sair aqui, né? Por onde a onda vai sair aqui de A e chegar aqui a B, certo? Porque eu não sei, mas eu sei o seguinte: a trajetória do raio aqui no meio 1 tem que ser uma reta obrigatoriamente, porque aqui no meio 1 a velocidade não muda, né? E no meio 2 a velocidade também é homogênea, certo? Então a trajetória do raio no meio 2 tem que ser uma linha reta, certo? Então, para parametrizar esse problema, vamos fazer o seguinte, certo? Vamos definir aqui a distância, né, do ponto A à interface como z índice A, a distância do receptor aqui no ponto B à interface como zB. D aqui é a distância, né, entre a projeção do ponto B na interface e a projeção do ponto A na interface. E x aqui, certo, caracteriza o ponto onde o raio aqui toca a interface. Eu não sei onde é, pode ser qualquer ponto aqui, certo? Então, x aqui é a distância, certo, entre a projeção do ponto A na interface e o ponto aqui onde o raio troca a interface. Essa distância aqui eu não sei qual é. Veja só, o problema aqui está parametrizado em torno de x. Se eu souber aqui onde é que o raio toca a interface, isso é suficiente para resolver esse problema. Certo? Então, tal de AB, ou seja, o tempo de trânsito entre o ponto A e o ponto B, vai ser igual ao quê? O comprimento do raio aqui no primeiro meio, né, L1, dividido pela velocidade de propagação da onda no primeiro meio, mais, certo? O comprimento do raio aqui no segundo meio, aqui na segunda camada, dividido por C2, que é a velocidade de propagação da onda aqui no meio 2. Tá? Então, usando um pouquinho de Pitágoras aí, a gente sabe que L1, certo, vai ser igual a raiz quadrada de Z ao quadrado mais X ao quadrado. E L2 vai ser aqui, essa expressão aqui, certo? De maneiras que a derivada aqui, derivando aqui essa função tal de AB com relação a x, né? Fazendo essa derivada simples aqui, a gente vai ter essa expressão aqui, né? Certo? Se a gente olhar essa expressão aqui, certo? Repare bem o seguinte, raiz quadrada de ZA ao quadrado mais C ao quadrado é justamente L1, né? Conforme a gente já tinha visto aqui, né? E essa raiz quadrada aqui, né? ZB ao quadrado mais D menos X ao quadrado é justamente L2. Então aqui, essa derivada aqui, essa expressão aqui para derivada, essa derivada aqui pode ser colocada aqui dessa fórmula, né? Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque que agora, se eu analisar quem é x sobre L1, x sobre L1 é o seno, corresponde ao seno desse ângulo aqui, né? E D menos x, que é essa distância aqui, né? Sobre L2, né? Vai corresponder o seno desse ângulo aqui que eu estou chamando de θ2. Então a derivada de tal AB com relação a x vai ser igual a seno de θ1 sobre C1 menos seno de θ2 sobre C2. Pelo princípio de Fermat, certo? O tempo de trânsito com relação tem que levar a trajetória aqui do raio tem que levar um mínimo aqui no tempo de trânsito, ou seja, então eu imponho que essa derivada aqui de tal de AB com relação a x seja zero, né? Porque aí vou ter um mínimo da função, né? Certo? É o ponto onde a função vai ser o mínimo, né? Tá? Então aqui a gente vê o que, certo? Se d de tal de AB dx igual a zero, então isso implica que seno de θ1 sobre C1 vai ser igual a seno de θ2 sobre C2. Essa aí é a velha lei de Fermat aí que vocês, a lei de Snell que vocês estão cansados, né, de saber
tá? Pode ser derivada a partir do princípio de Fermat. Se a gente aqui rebater aqui o ponto B aqui, certo? Da segunda camada para a primeira camada e analisar aqui o problema da reflexão, certo? Achar aqui o ponto onde o raio se reflete para vir aqui para o ponto B, a gente pode também aplicar o princípio de Fermat. Vai ser onde a trajetória, certo? Levar ao mínimo tempo de trânsito, certo? A geometria aqui é exatamente a mesma, certo? Do problema anterior. Só a única diferença é que o ponto B aqui foi rebatido aqui para cima, certo? E que para calcular o tempo de trânsito aqui dessa parte da trajetória, eu tenho que usar C1, não C2, né? Porque essa trajetória aqui, ela está no meio 1, tá? Então, derivando aqui, certo? D tal de AB igual a dx, tá? Então, a gente vai ter que seno de θ1 sobre C1 vai ser igual a seno de θ2 sobre C1, certo? Ou seja, C1 aí pode ser cancelado. Isso implica que seno de θ1 é igual a seno de θ2. Com esses ângulos aí tem que variar entre 0 e 90 graus, né? Tá? Então, θ1 é igual a θ2, ok? Tá? Isso aí chama-se lei da reflexão, ou seja, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, né? O que caracteriza o que a gente chama de reflexão especular. Tá? A lei da reflexão, que vocês com certeza já estudaram em óptica, né? Pode ser derivada a partir do princípio de Fermat. Tá? E se uma onda Bom, e se uma onda estiver se propagando aqui por várias camadas, aqui na subsuperfície formada por várias camadas? Então, o que vai acontecer aqui, que é a trajetória do raio, né? Certo? Ou seja, a trajetória seguida pela onda, né? Ela vai ter que obedecendo a lei de Snell aí toda vez que ela troca de uma camada, passa de uma camada para outra, né? Ou seja, seno de θ1 sobre C1 vai ser igual a seno de θ2 sobre C2, que vai ser igual a seno de θ3 sobre C3 e por aí vai, certo? Aí você consegue definir, certo? Dado o ângulo com que essa onda aqui está incidindo aqui, θ1, se você conhecer θ1, você conhece todos os outros ângulos e você define a trajetória do raio, né? Tá? Agora vamos analisar um caso aqui onde a velocidade ela muda ponto a ponto continuamente, né? No exemplo anterior, certo? A velocidade ela estava variando por camadas, né? Mas a velocidade também ela pode variar continuamente ponto a ponto. Um caso que acontece na prática, né, é quando a velocidade ela é uma função linear da profundidade, né? Ou seja, ela começa aqui com uma determinada velocidade c0 aqui na superfície da Terra, né? E na medida que a profundidade vai aumentando, a velocidade também vai aumentando conforme é uma função linear de z, ou seja, c de z é igual a a vezes z vai ser zero. Nesse caso aqui, pode-se demonstrar que os raios elas vão seguir trajetórias aqui que corresponde aqui a um trecho aqui de uma circunferência, certo? O que a gente chama de onda, em sísmica, em sismologia, a gente chama de ondas mergulhantes, ou diving wave, né? Nesse caso aqui, particular aqui, certo? Que em algumas situações geológicas é encontrado, o que acontece? A onda sai aqui, mudando a trajetória dele, então a hora que ela vai começar a subir de novo e vai chegar à superfície de novo, né? E você vai captar ela, certo? Tá? Sendo que ela percorreu essa trajetória aqui circular, certo? Ou seja, certo? Quando a velocidade varia continuamente ponto a ponto, certo? Como é esse exemplo aqui, né? A velocidade é a função linear de z, né? Então, a trajetória dos raios vão ser uma determinada curva, né? Nesse caso aqui, pode-se demonstrar, certo? Os raios aqui vão ser trechos de circunferência. É um problema interessante, certo? Que dão, na prática, dá origem às chamadas diving waves, né? Ou seja, ondas mergulhantes. Tá? Traçamento de raio, né? Traçamento de raio é que você vai usar justamente o princípio de Fermat, ou seja, a lei da reflexão, a lei de Snell, justamente para, dado um modelo de subsuperfície, você saber quem é a trajetória que o seu raio vai seguir, né, para sair da fonte e chegar aqui em um determinado ponto, né? Essa figura aqui ilustra aqui um exemplo aqui de aplicação da geologia, né, da sísmica, né?
Nesse caso aqui, você tem aqui um poço, certo? Seguindo essa trajetória aqui, ao longo desse poço aqui, você tem vários sensores sísmicos, né? Então você tem a fonte aqui posicionada aqui nesse ponto aqui da superfície, né? É tipo o pessoal chama de VSP, né? Vertical Seismic Profile, né? Ou seja, sísmica de poço, né? Certo? Então se você disparar a sua fonte aqui, né? Certo? Com que tempo de trânsito as ondas vão chegar aqui a esses receptores sísmicos que estão posicionados aqui ao longo desse trânsito? Para isso você tem que traçar os raios, né? Certo? Que é justamente essas trajetórias aqui, né? Veja essa ilustração aqui, está mostrando aqui um meio de geologia complexa, né? Certo? Onde você tem fortes variações aqui de velocidade, né? Tanto na vertical como na horizontal, né? Certo? E para você, e dado, e dado o modelo geológico, certo? Ou seja, você sabendo como é que é a velocidade aqui, quem é a velocidade em cada ponto aqui da subsuperfície, né? Certo? A posição da fonte, a posição do receptor, você traça os seus raios e obtém o seu tempo de trânsito. É um problema direto, né? Certo? Conforme a gente estudou ali, né? Certo? O tempo de trânsito, né? Certo? Dada a distribuição de velocidade, você sabe quem é o tempo de trânsito, né? Certo? Na sísmica, né? O que a gente mede, né? São tempo de trânsito. E você quer saber o contrário, certo? A partir do tempo de trânsito, você quer descobrir quem é a distribuição, certo? Da velocidade da onda aqui no seu meio, né? Certo? Isso aí já é um problema inverso, que por sinal é de extrema importância, né? Para a sísmica, né? Certo? Lá no processamento sísmico tem uma etapa onde isso é feito, né? Existe técnica chamada, por exemplo, tomografia de reflexão sísmica, que é justamente a solução desse problema inverso e que vai dizer a você aqui, certo? A partir do tempo de trânsito aqui da onda, aqui medida ao longo de vários sensores sísmicos, né? Certo? Como é que essa velocidade aqui vai estar variando, a velocidade da onda sísmica vai estar variando aqui em subsuperfície, certo? Então, para isso, você tem que fazer o traçamento do raio, né? Então, é importante tanto para a solução do problema direto como do problema inverso, certo? Então, tá aí um exemplo. Vamos aqui agora para um exemplo aqui da sismologia, né? Ou seja, né? Então aqui está a Terra, né? O modelo da subsuperfície da Terra, do global aqui da Terra, né? Mostrando aqui a superfície da Terra, né? O manto, o núcleo externo, o núcleo interno, e aqui mostra justamente, né, os raios aqui, né? No caso aqui de uma onda, uma fonte de onda P, né? Certo? Emanando os raios aqui a partir dessa posição aqui. Como é que a trajetória desse raio aqui, né? Certo? Vai estar chegando aqui, né? Como é que esses raios aqui vão estar chegando aqui em função da distância angular, certo? Ao longo da superfície da Terra, a distância angular, né, de cada ponto aqui da superfície da Terra com relação aqui a essa fonte, né? Então você pode ver aqui, né? Certo? E aqui no caso para uma fonte de onda S, tá? Então tá aqui os raios aqui, ó, certo? A fonte aqui emanando onda S, como essa onda S aqui, as trajetórias pela qual essas ondas S se propagam até chegar, né, em um ponto aqui com determinada superfície da Terra com determinada distância angular até esse ponto aqui. Essas siglazinhas aqui, certo? Ela caracteriza cada fase sísmica, né? Ou seja, cada chegada lá de evento sísmico que é visto lá no sismograma, né? Então tá aqui essa legendazinha P. P significa o quê? Uma onda P no manto, né? É isso aqui, ó. K é uma onda P que se propaga no núcleo externo e uma onda P no núcleo interno, certo? S é uma onda S no manto, né? Esse aqui, ó. E J é uma onda S no núcleo interno, né? Não tem sigla para onda S no manto externo, vocês sabem por quê, né? Tá? O manto externo é a reologia dele é líquida, ela não impõe resistência a cisalhamento. Tá? Certo? Então, essa onda aqui, PKP, significa o que aqui? Ó, essa siglazinha PKP. É uma onda sísmica que foi gerada aqui nesse ponto, né? Ela atravessou aqui o manto com onda P, depois aqui, ó, sofreu uma transmissão aqui, certo? Se propagou
pelo núcleo externo, saiu aqui do núcleo externo, voltou para o manto e chegou aqui em determinado ponto, né? Então, PKP ilustra justamente esse tipo de onda, né? Certo? PK e KP é o quê? É uma onda, certo? P, certo? Que foi gerada aqui, atravessou o manto aqui, ó, esse trecho aqui, a parte P dela, depois atravessou o núcleo externo, ela é K, né? Depois, quando passou do núcleo externo para o núcleo interno, ela é uma onda I, né? Certo? Depois saiu do núcleo interno para o núcleo externo, ou seja, uma onda P no núcleo externo é K, e depois saiu aqui com um P de novo, né? Ou seja, uma onda P no núcleo, no manto é P. Então, isso aqui é um evento PKIKP, né? Tá? E o que é PKIzinho minúsculo KP, certo? Esse izinho aqui significa uma reflexão de onda P no núcleo externo, no núcleo interno, né? Então a onda sai daqui, onda P, certo? Se propaga pelo manto, se propaga pelo núcleo externo, se reflete no núcleo interno, então tá aí vem o I, né? Certo? Propaga pelo manto de novo, núcleo externo de novo é K, se propaga pelo manto de novo, P, e chega aqui nesse ponto da subsuperfície, tá? Uma onda SKS, uma onda que sai daqui da fonte como S, né? Ou seja, S ela se propaga como S aqui no manto, certo? K, mas espera aí, aqui não é mais onda S, né? A gente sabe que não tem uma onda S no manto, no núcleo externo, mas ela se converteu aqui em onda P, né? Então essa onda S chegou aqui na interface entre o manto e o núcleo externo e se converteu para onda P. Então ela passou a ser uma onda K, ou seja, uma onda P que se propaga aqui pelo núcleo externo. Ela chegou aqui na interface entre o núcleo externo e o manto, aí ela se converte para onda S de novo, então ela passa a ser onda S. Então esse SKS significa justamente uma onda S se propagou pelo manto, se converteu para onda P aqui, se propagou no núcleo externo, depois se converteu para S de novo, certo? Então, ok, e por aí vai, né? São vários exemplos que tem aqui, né? Esse gráfico aqui, ele mostra uma coisa, certo? Muito interessante, né? Que é justamente os tempos de trânsito, né? Certo? Calculados, né? A partir desses raios aqui, né? Para esse modelo aqui de subsuperfície, né? Da Terra, né? Esse aqui é um modelo chamado IASP91, certo? Os sismólogos criaram esse modelo aqui, né? Onde nesse modelo aqui ele sabe como a velocidade aqui vai variando com relação aqui à profundidade, né? Tá? E ele sabe aqui quem são as dimensões aqui do raio do manto, do núcleo interno, do núcleo externo. Então esse modelo aqui é um determinado modelo, né? Que é chamado IASP91. Existem vários modelos com, na verdade, muito poucas mudanças entre eles, né? Que isso aí, na verdade, já é uma coisa já bem estabelecida aí na sismologia, né? Então você tem esse modelo, você traça os seus raios e você calcula seus tempos de trânsito, né? Então esse delta aqui é justamente a distância angular, certo? De um determinado ponto da superfície da Terra até a sua fonte sísmica, certo? E aqui você lê o tempo de trânsito, né? Em minutos, né? Certo? Então aqui, ó, se você está aqui, ó, essa onda P aqui, ó, certo? Para sair aqui da fonte aqui, que está nesse ponto aqui, e chegar aqui a um ponto da superfície que está uma distância angular de 80 graus aqui, certo? Com relação à sua fonte, né? Ela vai, aqui a onda, o tempo de trânsito aqui da P, né? Então 80 aqui, ela vai chegar aqui mais ou menos aqui, ó, coisa aí, o que? Volta aí de 11 minutos, certo? Então, por cada um desses eventos aqui, né, P, PKP, PKIKP, tudo esse aqui vai ter uma curva aqui de tempo de trânsito versus distância angular, né? E é justamente a informação que os sismologistas usam, né, para localizar um sismo, né? Certo? Então você vai lá no seu sismograma, né? Você tem uma estação sismológica aqui, né? Então você vai lá nos traços sísmicos e vê quando chegou uma onda P, certo? Pelo tempo você vai ter que descobrir os eventos aqui
P é fácil, né? Porque é a primeira que chega, né? Mas esses outros eventos aqui também, né? Você pode ser feito a partir dele, né? E sabendo quem é esse tempo de trânsito aqui, certo? Você vai saber quem é a distância angular com relação à sua fonte, tá? Ok? É óbvio que para isso você precisa saber o exato momento onde aconteceu que o terremoto aconteceu, né? Certo? E as estações sismológicas elas ficam continuamente registrando o tempo, né? E ela não, você não vai saber quando foi que essa ponta, esse terremoto ocorreu, né? Certo? Para você saber quem foi o tempo de trânsito decorrido, né? Entre a ativação da sua fonte e o tempo de registro lá. Mas se você, por exemplo, em um determinado ponto aqui, nesse ponto aqui, 80 graus aqui, né? Você tem uma estação sismológica aqui, né? Se você souber aqui quem é, for lá no seu sismograma, souber quem é o tempo de chegada da onda P, certo? Tá aqui. E se souber quem é o tempo de chegada da onda S, né? Certo? Tá aqui, né? Aqui tá a curva, ó, da onda S, é o tempo de chegada, certo? Versus afastamento da onda S, né? Quer dizer, a onda S é bem mais lenta do que a P, né? Então aqui, para 80 graus aqui, ó, a onda P chega aqui em 11 segundos, a onda S, porra, vai chegar aqui, lá para 20 e poucos segundos, né? Tá? Aqui, ó, tá? Se você souber aqui quem é a diferença de tempo de trânsito de uma com a outra aqui, ó, você vê onde se encaixa aqui, certo? E consegue, né? E é assim que para dar uma noção, assim, uma leve noção para vocês de como os sismólogos fazem para descobrir o local dos terremotos, né? O epicentro dos terremotos, tá? Uma curiosidade aí para vocês, né? Mas vocês verem aí como essa técnica de traçamento de raio é extremamente importante, né? Tanto para sísmica, né? Como para sismologia, né? Então, é isso aí, pessoal.